Shalom, a paz de Cristo. Hoje eu quero falar com você sobre a Bíblia, né? Sagradas Escrituras. É um livro onde contém a palavra de Deus. E muitos questionam como que contém a palavra de Deus se foi escrito por homens. E isso já aconteceu comigo. Certa vez eu estava na frente da minha casa, sentada na área que eu tinha na minha casa, e o vizinho, ele passou ali e disse: "Tá lendo um livro, vizinho?" Eu disse: "Sim, estou lendo a Bíblia." E ele disse: "Eu não acredito na Bíblia porque foi escrita por homens." E eu respondi: sim, sim, foi escrita por homens usados por Deus e inspirados pelo Espírito Santo. E esta fala, ela é muito comum porque a gente vê na internet, né, vários evangelistas nas ruas, entrevistando pessoas, perguntando se creem na palavra de Deus, na Bíblia. Eles dizem: não creio, não creio que a Bíblia seja a palavra de Deus, porque ela foi escrita por homens, né? Porém, nós temos, né, se você for numa livraria, numa biblioteca, você vai ver lá, né, uma coleção de livros. Esse é o significado de biblioteca, uma coleção de livros, e ali estão livros dos mais variados assuntos, né, literários, até livros de cunho espiritual, enfim. E as pessoas vão ali e adquirem esses livros, elas compram esses livros, né? Tem literatura infantil, tem contos infantis, enfim. E as pessoas vão lá, adquirem esses livros para lerem, né? Porque acreditam nesses livros. E quem escreveu esses livros? Os seres humanos, né? Seres humanos escreveram esses livros. Hoje, em tempo de inteligência artificial, a gente tem vários conteúdos que são de cunho mesmo da inteligência artificial. Porém, a Bíblia não. A Bíblia é o livro mais antigo, né, na qual a gente tem conhecimento. É óbvio que a estrutura não era antigamente, né, nesta forma de Bíblia, né, como nós temos hoje, com 66 livros, todos ali agregados num livro só. Na época, né, do que é chamado Antigo Testamento, antes de Cristo, né, não havia, obviamente, o Novo Testamento. Por quê? Porque Cristo ainda, né, não havia surgido aqui na Terra. Então havia ali o escrito de Moisés, né? Grande parte ali do Antigo Testamento foi escrito por Moisés e também pelos profetas. Então tudo isso eles escreviam nos papiros. E isso tudo era guardado, né, pelos sacerdotes. Muita coisa também, né, pode ter se perdido, muitos escritos dos profetas pode ter se perdido, mas a palavra de Deus, ela é uma unidade. Por quê? Porque os versículos se entrelaçam. É interessante que nós temos vários autores, né? Vários. Nós temos Moisés, nós temos ali depois os profetas. Se eles mesmos não escreviam, eles tinham seus escribas. Nós temos Davi, que escreveu, né, os salmos. Nós temos ali também outros salmistas que escreveram, né? Então, isso tudo se entrelaça. E eu coloquei alguns entrelaçamentos bíblicos aqui para ler para vocês, né? Porque há uma referência, né, de 63 mil referências cruzadas internas, ou seja, versículos que se entrelaçam do conhecido Antigo Testamento, né, que no hebraico a gente conhece por Tanar, que compreende a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e o escrito dos profetas, né, os livros poéticos também.
e se entrelaçando com o conhecido Novo Testamento, né, que no hebraico é conhecido como Brit Hadashah, ou Aliança Renovada, tá? Então, em torno de 63 mil referências cruzadas internas. Eu coloquei alguns entrelaçamentos bíblicos aqui para vocês. Gênesis 3,15 diz assim: a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Em Apocalipse 12,9, que é o último livro, né, da Bíblia, diz assim: a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Gênesis, então, o primeiro livro da Bíblia, se entrelaçando com o último livro da Bíblia. O começo encontrando o fim. Êxodo 12 fala sobre o Cordeiro Pascal. Em João 1,29 fala: eis o Cordeiro de Deus. Então, pessoas, autores diferentes, em épocas diferentes, mas entrelaçando contextos, né, e histórias. Salmos 22, 16, 18 descreve a crucificação séculos antes dela existir como método romano. Eu quero ler aqui o que fala, né, nesses versículos. Diz assim: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. O Salmo 22 é um salmo de Davi, né? Então, isso é tão lindo que somente o Espírito Santo pode fazer isso. E lá no Mateus 27, que é o livro da Aliança Renovada, né? O Novo Testamento diz assim, fala sobre a crucificação, né? Relata o cumprimento literal da crucificação de Cristo. O profeta Jeremias, em 31:31, farei uma nova aliança. Hebreus 8,6 diz: Cristo é o mediador da nova aliança. Então, quando as pessoas elas rejeitam a Bíblia, elas não estão rejeitando o livro em si, né? O conteúdo em si. Elas estão rejeitando o autor, né? Da Bíblia. Livros comuns, livros, né, de autores comuns, ele vai te dar uma informação, ele informa, mas a Bíblia, ela transforma. E Satanás, ele é astuto e ele sabe que no momento que uma pessoa pegar este livro sagrado, né, que nós conhecemos por Bíblia, pegarmos esse livro sagrado, teremos a nossa vida transformada. E por isso ele coloca, né, as suas ideias mentirosas na mente das pessoas, né, dizendo que a Bíblia é somente um livro escrito por seres humanos. Não é digno de confiança. Porém, quando você apresentar ali para essa pessoa Platão, Shakespeare, Freud, Darwin ou outros autores modernos, ela vai fazer a leitura deste livro e vai crer. Então não é algo que não seja espiritual, tá? É totalmente espiritual essa resistência. Amém? Passe esse conteúdo para quem precisa ouvir. Faça a sua parte. Shalom.